A ingestão de alimentos é um processo regulado por componentes homeostáticos que mantêm o equilíbrio entre a fome e a saciedade, mas também por mecanismos hedônicos, que são relacionados à sensação de prazer e associados ao ato de se alimentar. Um desequilíbrio entre esses dois sistemas pode favorecer um padrão alimentar inadequado e resultando no desenvolvimento de transtornos alimentares, como o transtorno de compulsão alimentar periódica, que possui como característica episódios recorrentes de consumo alimentar em um curto período de maneira rápida e excessiva, e marcado por falta de controle e impulsividade. Sendo esses dois últimos comportamentos também comportamentos que estão presentes em indivíduos que possuem o transtorno de abuso de substâncias, uma das comorbidades mais prevalentes nos indivíduos que possuem compulsão alimentar. Embora a fisiopatologia do transtorno de compulsão alimentar não é totalmente compreendida, sabemos que há uma sobreposição dos mecanismos neurobiológicos entre esses dois transtornos, tornando-se fundamental a compreensão de como os estímulos alimentares podem adquirir um valor motivacional exacerbado, um processo mediado, que sabemos que é mediado pelos circuitos de recompensa. Inicialmente, nós verificamos se a exposição intermitente a uma dieta rica em açúcar, aqui chamada de dieta HC, era capaz de promover o comportamento de compulsão alimentar. Para isso, camundongos machos e fêmeas foram expostos a sessões de compulsão de 2 horas de duração ao longo de 6 semanas. Essas sessões, os animais eles poderiam se alimentar através de dieta controle ou dieta HC. E como nós podemos observar nos gráficos aqui embaixo, a exposição à dieta HC promoveu um aumento do consumo alimentar nas sessões e esse consumo alimentar foi exacerbado ao longo das semanas, evidenciando então o fenótipo de compulsão alimentar, ressaltando que esse fenótipo ele foi observado tanto em fêmeas quanto nos animais machos expostos à dieta HC. Uma vez demonstrado que o acesso intermitente à dieta HC foi suficiente para induzir o fenótipo de compulsão alimentar, verificamos se, uma vez instaurado esse fenótipo, como que a exposição repetida a esse padrão alimentar poderia influenciar os circuitos de recompensa, mais especificamente o efeito reforçador de uma droga como a cocaína. Para isso, os animais foram novamente submetidos a sessões de compulsão alimentar e, posteriormente, avaliamos o efeito da cocaína no teste de preferência condicionado ao lugar, um teste que avalia a capacidade recompensadora de uma droga ao parear um contexto neutro a um estímulo não condicionado, no caso, a droga. Como resultado, nós observamos que a administração de cocaína foi capaz de induzir preferência condicionada ao lugar, evidenciada aqui pelo aumento do CPP score, e esse efeito foi observado apenas nos animais que apresentaram um comportamento de compulsão alimentar, sendo esse efeito tanto em fêmeas quanto em macho, indicando então que os animais que tiveram comportamento de compulsão alimentar apresentaram maior sensibilidade aos efeitos recompensadores da cocaína. Esses dados comportamentais, eles foram acompanhados por um aumento da expressão do gene do receptor D1 de dopamina e isso aconteceu tanto no grupo controle quanto nos animais que tiveram compulsão alimentar, tratados com cocaína ou veículo. No entanto, não observamos alteração na expressão do gene para o receptor D2 no núcleo estriado. Além disso, nós fomos verificar a expressão do receptor canabinoide do tipo 2 nessa mesma região e observamos de forma interessante que os animais que apresentaram comportamento de compulsão alimentar tiveram um aumento da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no núcleo estriado.
Esse aumento na expressão gênica do receptor canabinoide do tipo 2 poderia representar uma resposta homeostática do circuito de recompensa para reduzir a hiperatividade dopaminérgica gerada pelo consumo repetido da dieta HC e limitar a motivação excessiva pelo consumo de tais alimentos. Para testar essa hipótese, nós submetemos um novo grupo de camundongos ao protocolo de indução de compulsão alimentar e verificamos se a administração de um agonista de receptor CB2 previamente essas sessões de compulsão alimentar, seria capaz de reverter o comportamento de compulsão. E, ao final desse protocolo, os animais também passaram pelo teste de preferência condicionada ao lugar. O mecanismo desse receptor não foi capaz de reverter a alteração do comportamento de compulsão alimentar. Após os resultados do teste de preferência condicionada e visando investigar se a vulnerabilidade aos efeitos reforçadores da cocaína não se restringiam apenas à memória contextual, verificamos também se, após as sessões de compulsão alimentar, haveria a influência da resposta de outro teste, no caso aqui, a hiperlocomoção no teste do campo aberto. Nesse caso, a exposição da droga, no caso, a cocaína, por vários dias induz um aumento da atividade locomotora nos animais, refletindo em resposta de sensibilização comportamental. E aqui nós observamos de forma interessante que apenas os animais que tiveram comportamento de compulsão alimentar, representados aqui pelo triângulo vermelho, foram os animais que apresentaram a sensibilização comportamental, sugerindo então que esse comportamento induziu uma sensibilização cruzada à cocaína nos animais machos. No entanto, nas fêmeas, esse efeito, a cocaína, então, ela foi capaz de induzir a sensibilização independente da presença ou não do comportamento de compulsão alimentar, sugerindo que as fêmeas seriam mais susceptíveis a esse efeito da cocaína. Para verificar essa hipótese, nós utilizamos uma dose subefetiva de cocaína, então a gente ressubmeteu as fêmeas à compulsão alimentar e fomos avaliar o efeito de uma dose subefetiva, uma dose de 5 mg por quilo. E aí sim, aqui novamente nós observamos que as fêmeas tiveram a sensibilização cruzada após a administração de cocaína. Então, mostrando uma resposta de dimorfismo sexual nesse teste de hiperlocomoção. Os resultados obtidos nesse trabalho indicam, então, que a compulsão alimentar aumenta a vulnerabilidade aos efeitos recompensadores e locomotores da cocaína, reforçando a hipótese de uma sobreposição neurobiológica entre o transtorno de compulsão alimentar e o transtorno de abuso de substâncias. Ainda, a exposição repetida a essa droga, assim como a compulsão alimentar, promoveu alterações na expressão de genes relacionados à sinalização dopaminérgica e do receptor canabinoide no estriado de animais machos que passaram pelo teste de preferência condicionada ao lugar. E, por fim, o tratamento com o agonista seletivo desse receptor, o JWH, não foi capaz de reduzir o consumo alimentar compulsivo, sugerindo que a modulação desse receptor pode não ser suficiente para atenuar esse comportamento. Esse projeto foi desenvolvido no Laboratório de Neuropsicofarmacologia do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e contou com o apoio financeiro da FAPEMIG.